Então, o Telenordeste é um pouquinho da nossa agenda. O Telenordeste, ele é um projeto que acontece por meio do PROAD. O PROAD ele é uma parceria com o Ministério da Saúde, com 6 hospitais de referência, que utilizam verbas da imunidade fiscal para trazer programas de desenvolvimento, apoio, gestão e atendimento especializado para o SUS. Então, o Telenordeste ele é concebido com o objetivo de fortalecer a busca pelo direito fundamental ao acesso de saúde, fortalecendo os princípios doutrinários de equidade, universalidade e integralidade, levando esse acesso à telesaúde por especialistas, articulando com a atenção primária. E aí, quando a gente pensa nesse fortalecimento da PS, o que a gente tem como grandes dificuldades? Então, uma PS com alguns vazios assistenciais, principalmente longe dos grandes centros, o que acaba levando a uma fragmentação desse cuidado, com atendimento a queixas pontuais e agudas, uma falta de acesso às tecnologias para que a gente consiga melhorar a integração e uma utilização das redes de atenção à saúde de uma forma eficaz, que levaria a uma maior resolutividade dessa PS. O que a gente espera com uma PS do futuro? Uma PS de alta resolutividade, que pelo menos 80% dos casos sejam resolvidos nela, focada na gestão de condições crônicas de forma longitudinal, com foco no sujeito e nas suas necessidades, trazendo ele também como protagonista desse cuidado, com integração da rede, cuidado contínuo, buscando essa fragmentação da RAS, o uso de tecnologias num trabalho multiprofissional e interdisciplinar, e o apoio matricial focado na gestão do cuidado de forma longitudinal. Para que a gente tenha uma PS fortalecida, é importante que a gente entenda ela como uma porta de entrada e uma coordenadora do cuidado, que contribui para que ela seja fortalecida com melhorias significativas nos desfechos de saúde, otimização dos recursos e uma alta resolutividade. E quando a gente pensa nessa rede... Quando a gente pensa nessa RAS e nessa interlocução dos diferentes níveis de rede, a gente tem como pontos críticos essa interlocução com atenção especializada. Muitas vezes, por conta da distribuição territorial de especialistas, então, especialistas ficam longe, em grandes centros afastados. A gente tem uma falta de estratificação que leva a uma discrepância e uma desorganização do número de vagas e da demanda dessas pelas especialidades, e uma dificuldade na coordenação do cuidado pela APS. Então, como que o Telenordeste foi pensado? Por meio de uma escuta ativa e qualificada de usuários, profissionais e gestores, que são os protagonistas dessa produção de saúde, por meio de um diagnóstico situacional, com mapeamento das necessidades reais, e entender o que era de fato importante e operativo dentro dos modelos de gestão. Então, foram elaboradas diretrizes para a implementação dos projetos nos territórios. Quando a gente pensou no Telenordeste, ele foi pensado com um modelo de telesaúde que amplia a oferta de vagas, mas sem replicar essa fragmentação de rede. Então, as premissas da implementação do Telenordeste foi por meio do modelo de atenção às condições crônicas, o MAC-PASA, onde a integralidade e a continuidade do cuidado é reforçado o papel da PS como coordenadora desse cuidado e porta de entrada da RAS. Além dessa pactuação de autocuidado, trazendo o usuário como centro protagonista do seu cuidado. Então, o Telenordeste, ele funciona, seu modelo de operação por meio da APS, que faz essa estratificação de risco. Seu principal modelo de atuação é a teleinterconsulta, triangulada entre o profissional da UBS, o usuário e o especialista do Telenordeste,
fazendo com que ouça um fortalecimento desse vínculo, uma pactuação de modelo de autocuidado e uma transferência de tecnologia e de cuidado mesmo e de capacitação desse profissional da PS. Além das teleinterconsultas, as teleconsultorias, que são as discussões de caso e o matriciamento, são modelos operacionais também, que otimizam o consumo das vagas disponíveis, sendo determinada pela APS. Então, a APS é que determina o modelo de utilização e o número de vagas do Telenordeste, que ela utilizará do Telenordeste. Então, qual que é a jornada do cuidado? Então, tem essa pactuação com a gestão estadual e municipal. Eu acho que vale a pena a gente dizer que o Telenordeste da BP está em 3 estados, Maranhão, Alagoas e Piauí, e a gente está em 100% dos municípios desses 3 estados. Mas é a gestão que determina essas unidades e como é feito o cadastro. A partir daí, ocorre a ativação das unidades, a seleção dos pacientes, a teleinterconsulta e o apoio na coordenação do cuidado dessa UBS. Trazer um pouquinho dos resultados que a gente tem desde o início do programa. Então, a gente teve mais de 83 mil agendamentos, 71.226 teleatendimentos, com absenteísmo de 19%. Como eu falei, a gente está presente nos 3 estados. No Maranhão, a gente teve mais de 28 mil teleatendimentos e o programa entra como um apoio assistencial ao programa Cuidar de Todos. Ele é um braço do programa Cuidar de Todos. Aqui no Piauí, teve mais de 25 mil atendimentos e ele entra por meio da articulação e apoio a projetos já existentes, como o professor Gabriel já disse, como o projeto Saúde Digital. No Alagoas, a gente teve mais de 13 mil atendimentos e ele é o principal programa assistencial de telesaúde. Trazer um pouquinho dos indicadores, a gente teve 97% da evitação de encaminhamentos presenciais, mostrando, de fato, a resolutividade nessa APS. E aí, só para a gente ter uma ideia, esses são dados de até 2023, a gente teve uma economia de 17 mil quilômetros de deslocamento entre o paciente da APS até o centro de especialidade, uma economia de mais de 264 mil horas. Isso impacta também em outros pontos, como, por exemplo, o paciente ter que faltar no seu trabalho, ter que sair de casa e tudo mais. E uma economia de mais de 8 milhões de reais em combustível. A gente utiliza como indicador de qualidade o NPS. Então, a gente aplica o NPS em todos os atores, sejam gestores, equipes de saúde e paciente. Quando a gente tem o NPS acima de 80, a gente fala que temos promotores. Então, a gente considera que nosso projeto tem uma alta adesão e uma boa aceitabilidade, tanto pelos gestores quanto a equipe de saúde e pacientes. Quis trazer um pouquinho das nossas experiências exitosas e trouxe o município do Piauí, que era o utilizador do nosso projeto, para a gente avaliar se essa utilização era feita de forma produtiva, de forma eficaz. Então, só para lembrar, aqui no Piauí, dos 224 municípios, 166 já utilizaram o nosso serviço, e das 1.246 UBS, 767 foram capacitadas, e 511 já realizaram teleatendimentos. Então, esse município que tinha perto de 1.000 atendimentos com Telenordeste, quando a gente foi avaliar, 71% dos atendimentos tiveram pedido de retorno, encaminhamento a outros especialistas do Telenordeste ou articulação com a RAS, mostrando que, de fato, eram pacientes estratificados e que necessitavam da atenção especializada. 13% dos atendimentos foram resolvidos no primeiro atendimento. Isso foi um momento que possibilitou a troca de conhecimento entre o especialista e o médico da PS, também empoderando ele para o cuidado desses pacientes para que seja mais resolutivo. E só 2% dos pacientes atendidos foram encaminhados para o atendimento presencial, mostrando de fato que foi resolutivo o atendimento por telesaúde.
A gente tem uma oferta de mais de 15 especialidades adultas, contando especialidades médicas e também a nutrição. A gente tem mais de 10 especialidades pediátricas, contando especialidades médicas, enfermeira especialista em aleitamento materno e nutrição. E também a gente traz o apoio da implementação de linhas de cuidado. Então, quando a gente apoia essa implementação, a gente consegue ampliar o acesso desses usuários, o atendimento integral ao paciente, oferecendo diversas formas de intervenção que vai aumentar a adesão desse paciente, qualificando também o encaminhamento e o cuidado. Quis trazer um pouquinho sobre as nossas ações dentro da linha de cuidado de saúde da mulher e materno-infantil. Então, dentro da saúde da mulher, a gente tinha como proposta qualificar e reduzir a fila de espera de ginecologia, e a gente conseguiu atender populações vulneráveis, como população privada de liberdade, população quilombola, populações de difícil acesso, saúde indígena, apoio nessa gestão de cuidado dessas pacientes, e a gente vê como oportunidade a expansão do atendimento multiprofissional. Por exemplo, o acesso a nutricionista. A gente sabe que mulheres têm maior incidência de DCNT, e também estar presente, por exemplo, na gestação de baixo risco, ajuda a gente a conseguir uma melhor qualidade para essa mulher durante o parto, diminuindo o risco, tanto durante a gestação quanto de um parto de risco. E, é lógico, diminuir essas inequidades, garantindo a equidade por meio da telesaúde. Dentro da saúde materno-infantil, a gente quer apoiar o cuidado nessa gestação de risco, promover o aleitamento materno, e a gente hoje já tem um fluxo para gestantes de alto risco, sem substituir esse acompanhamento no alto risco presencial, o atendimento multiprofissional e uma especialista de aleitamento materno com agenda aberta. O que a gente vê como oportunidade? Articulação contra os pontos da rede, no apoio dessa coordenação de cuidado, empoderando o território. E educação continuada e permanente. Então, a gente tem como proposta implementar grupos de educação e saúde, capacitação para os profissionais. Então, a gente já realizou grupo de PICS, de automassagem, de meditação, de dor crônica. A gente teve o curso assíncrono de teleginecologia. E a gente vê como oportunidade ações de promoção e prevenção, tanto para o usuário, quanto cursos e ações síncronas e assíncronas, vindo da necessidade do território. Trazer um pouquinho de outras experiências exitosas. Não sei se tem alguém aqui que participa do nosso curso de cuidados paliativos. Ele surgiu como uma demanda aqui do território do Piauí. A gente sabe que agora, em maio, tem o ano da política de cuidados paliativos, e a gente sabe que, com o envelhecimento populacional, a gente tem uma demanda crescente da população por cuidados paliativos, mas a gente não tem isso na nossa formação. Eu sei que tem alguns alunos aqui, na minha formação, não tive contato nenhum com cuidados paliativos. Então, a gente ouviu essa demanda do território. Então, a gente tem hoje um curso teórico-prático, EAD, de abordagem paliativa na PS, com 545 inscrições de profissionais do Alagoas, Maranhão e Piauí, sendo 63 gestores que têm atividades exclusivas, pensando justamente nessa implementação da política nos seus territórios. A gente tem um grupo de dor crônica também, então a ideia era criar um grupo de implementação para pacientes com fibromialgia. Na nossa avaliação de dor crônica inicial, com o profissional da UBS, profissional do Telenordeste e o paciente, todos os pacientes tinham dor intensa ou moderada, então eram realizados grupos de educação online, encaminhamentos a especialistas do Telenordeste e equipamentos da rede, e apoio nessa coordenação do cuidado. O que a gente teve de resultado? 83% dos participantes, dos usuários que estavam nesse grupo, participaram de 2 ou mais encontros. Isso é um resultado muito legal. A gente considera sucesso quando a gente tem
50% de adesão a grupos de educação e saúde. E 83% foram encaminhados para a especialidade por meio da telesaúde. E aqui não só reumatologista, mas, por exemplo, psiquiatras. 25% desses alunos desses usuários referiram melhora da dor e melhora do peso após a reavaliação após o final dos encontros. Trazer um pouquinho das potencialidades desse projeto, agora que a gente está no segundo triênio. Então, suprir esses vazios assistenciais, superando essas barreiras que a gente tem geográficas, oferecendo a telesaúde com acesso a especialistas em locais de difícil acesso. Então, a gente conseguiu implementar soluções digitais, reduzir filas e fornecer o apoio matricial a essas UBSs. O que a gente ainda pode fazer? Apoiar na qualificação desses encaminhamentos, o apoio matricial constante para aumentar a resolutividade na APS. A capacitação profissional, então, oferecer cursos e ações a partir das demandas de cada território, entendendo as suas particularidades. Hoje a gente está na segunda turma do curso de cuidados paliativos. A gente tem o teleginecologia na APS, anemia falciforme, focado na população quilombola. E o que a gente ainda pode fazer? Uma articulação cada vez maior com a gestão dos territórios para entender como apoiar essas demandas dessas localidades, sem sobrecarregar ou sobrepor as ações que já existem. E, por fim, qualificar esses encaminhamentos, criar fluxos que apoiem a estratificação de pacientes com alta demanda. O que a gente já fez? A gente tem triagem e apoio em linhas de cuidado com maior demanda, como, por exemplo, a neurodiversidade, que é triada pelo pediatra antes de ser encaminhada ao neuro ou à psiquiatria infantil, e a linha de cuidado de DCNT, que a gente apoia toda essa coordenação do cuidado do momento que o paciente passa com o nosso especialista. O que a gente ainda pode fazer? Estimular o apoio de utilização de ferramentas de estratificação e estimula teleconsultorias para essa discussão de casos e de ferramentas. Quais são os nossos desafios? A gente tem um desafio histórico, é um território muito heterogêneo, de baixo IDH e alta vulnerabilidade social, que foi agravada pela Covid. A gente tem uma sobrecarga da RAS na resposta às demandas emergentes de cuidado de paciente crônico. Então, muitas vezes, a falta de braço para acompanhar esse paciente crônico faz com que ele chegue na APS, às vezes, com uma questão já agudizada, que precisa ir para a especializada e não consegue sair da especializada e voltar para essa APS. E, assim como o professor Gabriel disse, a gente tem uma dificuldade de conectividade e acesso a dispositivos para a utilização da saúde digital. Além disso, essa questão da literacia digital e da apropriação dos profissionais e usuários dessas novas tecnologias. E como que a gente supera esses desafios? Então, plano estruturado de transferência de tecnologia e apoio na implementação das soluções digitais pelas UBSs, para que a gente deixe sustentável quando o projeto não estiver mais aqui. Articulação com projetos de telesaúde já existentes no território para fortalecer essa sustentabilidade e tirar a sobrecarga desses projetos também. E o apoio matricial contínuo entre especialistas e estratégia, criando um modelo de cuidado inovador que atenda às demandas de saúde ao mesmo tempo que fortalece a RAS. Queria agradecer a atenção de vocês. Eu trago um poema do João Cabral de Melo Neto, que me é muito caro e que me faz... que representa para mim o que é o SUS. Alunos, professores, profissionais, gestão, usuário. Então, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol. De seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos.
Então, que assim a gente possa descendo com os nossos gritos de galo, SUS, a cada manhã. Peço desculpas, porque estou com suspeita de dengue, então não estou muito bem. Deixo aqui meu contato. Também queria agradecer a essa equipe maravilhosa que faz o Telenordeste acontecer, da nossa gestão, Camila, Marcos, Mônica, nossa equipe administrativa, assistencial. Aqui estão faltando mais de 100 médicos que não caberiam. E deixo aqui nossos contatos, qualquer dúvida, se quiser entender como implementar o Telenordeste no seu território, pode entrar em contato com a nossa equipe de enfermagem. O nosso painel de indicadores ele é atualizado diariamente, então a gente consegue acompanhar em tempo real esses indicadores do Telenordeste. E para saber dos nossos próximos eventos e novidades, nos sigam nas nossas redes. Muito obrigada a todos.